Senhor, nós temos o privilégio de crer em Ti, Senhor. Tantos não creem, Senhor. Senhor, nós temos um privilégio ainda maior de Te chamarmos de Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua bondade, por Tua misericórdia. Obrigado por Tua paciência. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Nós queremos nos expor à Tua palavra, que ela faça diferença em nossa vida e em nossa família, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Shalom, irmãos. Vamos sentar por um momento. Glória a Deus. Esse momento é muito especial, quando a gente pode aprender alguma coisa da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Amém? Hebreus 12. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você que já leu essa parte da palavra de Deus, sabe que no capítulo 11 de Hebreus, o capítulo inteiro, fala de homens e mulheres que já passaram por essa vida, homens e mulheres que se esforçaram para viver uma vida reta, justa, digna diante de Deus. Então são chamados de homens e mulheres de fé, né? Homens e mulheres de fé. E então aqui o capítulo 12 começa dizendo: também nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, de exemplos de vida, de fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. E aí Deus fala para a gente correr com calma, com paciência, a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É a nossa vida, é a vida de cada um. A nossa vida tem um tempo determinado e Deus sabe já esse tempo. O profeta Jeremias fala, né? Senhor, ainda antes que um só dia houvesse da minha vida, o Senhor já conhecia todos eles. Quando eu ainda era uma massa informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Deus já sabe da sua vida toda. Deus conhece, Deus te criou. Ele planejou e programou algo para você, algo para mim. A coisa mais bem-aventurada que a gente pode ter é deixar a nossa vida seguir de acordo com a vontade dEle. Porque Deus diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para você. Eu bem sei. São planos de paz. A minha vontade é melhor do que a sua. Então, o que Deus fala aqui, olha, deixe o pecado que tão de perto te assedia e corra com paciência a carreira que Deus te propõe. Ah, mas e na hora que a gente perde a fé, e na hora que a gente vem com as lutas e os desesperos? Ele fala: veja o exemplo dos homens e mulheres de fé, que venceram mesmo com as lutas. Então, segue o texto, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando parecer que você não vai aguentar mais, que você vai desistir, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus estava cercado de honra, cercado de glória. E a palavra fala lá em Filipenses, né, que ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem, veio como servo humilde para morrer morte de cruz por nós. Então, a hora que você estiver pensando que não vai mais conseguir honrar seu papel de marido, o seu papel de mãe,
não vai conseguir honrar o seu papel de pai ou de filho. Antes de você desistir, antes de você pensar em fazer uma besteira ou fazer uma besteira, olha para Jesus. Amém? Olha para Jesus. Ele veio como homem, ele sofreu como homem, ele venceu como homem. Jesus fala, eu venci o mundo e eu estou com você, eu vou te ajudar. Por isso que a fé ajuda tanto, irmãos, quando a gente crê que Jesus falou, olha, eu intercederei pelo Pai a teu favor. A Bíblia afirma que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, então Ele está vivo e Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Olha para Jesus. Se aqueles homens e mulheres de fé puderam vencer com tantas lutas, nós também podemos. E a coisa é radical, irmãos. Eu quero pedir para você virar uma página e vem para Hebreus 11. Hebreus 11, e diz assim no verso 11:36, por exemplo. Outros experimentaram escárnios, zombaria, prisões, açoites, cadeias, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Esse é o exemplo radical de homens e mulheres de fé que viveram uma vida digna aos olhos de Deus. E aí, a gente vem para Hebreus 12:4, Hebreus 12:4, e Deus volta a falar com você e comigo. Olha, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Alguém aqui já resistiu até o ponto de sangrar? É Hebreus 12:4. Na sua luta contra o pecado, para você manter a sua honra, a sua dignidade, você já chegou a sangrar, a ser espancado, a ser torturado? A maioria de nós não, né? Espero. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você já viu algum... Eu vou falar cristão, né? Falar de nós. Já viu algum cristão que quando as coisas começam a ficar difíceis, já fala, ai, ó céus, ó vida, ó azar, cadê Deus? Deus esqueceu de mim? Por que eu estou passando por isso? Você conhece alguém assim? Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Muitas vezes é Deus que está permitindo que a gente passe por alguma coisa para nos forjar, para nos educar, para nos ensinar. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Sabe, esses livros de autoajuda que tudo vai sempre dar certo, tudo vai dar certo, nem sempre. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Pai está querendo forjar filhos de honra, filhos que crescem. Deus espera que você hoje seja melhor do que você foi 2 anos atrás. Ou a gente vai ser sempre nenezinho. O nenezinho depende de tudo do pai, não é? Da papinha, do colo, de trocar a fralda. O nenê é totalmente dependente do pai. Mas à medida que a criança vai crescendo, ele vai se tornando independente. E depois, quando a gente vai ficando um pouco mais nobre, a gente aprende a ficar interdependente, ajudar uns aos outros. E espiritualmente também, Deus espera que você cresça. Amém? E assim Ele exorta a gente, Ele corrige. Então, veja, o verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas... se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos
e não filhos. Porque Deus não se esquece de você, Ele vai te corrigir, Ele vai te repreender. A palavra de Deus fala que você vai ouvir uma voz atrás de você, quando você se desviar do caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, filho, este é o caminho, ande por ele. É a voz do Espírito Santo. Nem tudo a gente vai fazer o que agrada a nós, porque nem tudo é bom. O que diz a palavra do Senhor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem sempre o que te agrada é a melhor coisa. Então Deus vai apertar um pouquinho a sua orelha. Amém? Amém, irmãos? E aí Deus é tão bonzinho que Ele dá um exemplo humano para nós. Ele é o nosso Pai celestial. E Ele dá um exemplo de pais terrenos. No verso 9, Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, nossos pais humanos, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais aqui da terra, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Amém? Deus fala, seja santo, porque eu sou santo. Seja como seu Pai celestial, por isso Ele nos corrige. Não fica bravo com Deus. Irmãos, cada luta que eu já passei, cada dificuldade, cada fase tão difícil, e cada vez mais eu falo, Deus é bonzinho. Eu tive uma experiência grata quando nós estivemos em Picos, no Piauí agora, essa semana retrasada, se não me engano, e um jovem, hoje ele está com 15 anos, e a última vez que nós estivemos lá faz 2 ou 3 anos, então ele devia ter, acho que uns 12 ou 11 anos. E dessa vez eu não falei nenhuma vez essa expressão, Deus é muito bonzinho. E aí um desses dias esse jovem veio e falou comigo, apóstolo, Deus ainda é muito bonzinho. Ele falou para mim, ele falou, eu lembro que você sempre fala isso. Olha que bacana, né? Um jovem de 15 anos falou, apóstolo, Deus é muito bonzinho. Eu falei, é mesmo, não falei dessa vez. Sabe, quando Deus te corrige é porque Ele te ama. Nossos pais nos corrigiam segundo bem lhes parecia. Alguns pais nossos acertaram, alguns pais erraram. Mas fizeram por boa intenção. Mas o nosso Pai Celestial nunca erra. Amém? Sabe, quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma passagem da minha vida. Quando eu tinha entrado na faculdade, então imagina, um jovem de 19 anos, estava em São Paulo, mundo novo, faculdade, longe de casa, longe da igreja. Na verdade, eu era recém-convertido. E numa das primeiras festas da faculdade que eu fui, teve maconha. Teve maconha. Um grupo lá apareceu e eu nunca tinha experimentado nenhuma droga. Imagina que bom começo, hein? Estava lá na faculdade, mundo novo, né? Já, de repente rolou, falava baseado, não sei se ainda fala isso hoje, se é baseado ainda. E aí, outros, chegou para mim, eu experimentei, mas eu era tão assim, inocente, que eu não traguei. Então, eu só pus na boca, não aconteceu nada. E depois o pessoal, então, como é que foi? O que foi? O que você sentiu? Eu falei, foi legal, né? Foi bom. Mas para mim não aconteceu nada, porque nem entrou no meu pulmão o negócio. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Imagina, um jovem de 19 anos, quando cheguei em casa no fim de semana, vim para Ubatuba, eu contei para minha mãe. Mãe, olha, queria te falar. Jovem de 19 anos faz isso hoje ainda. Mãe, olha, queria te falar, sabe, teve lá uma festa da faculdade e eu experimentei a maconha.
Eu nem falei que não traguei, né? Porque, imagina. Aí ela falou, filho, puxa, não falou mais nada. No dia seguinte, aí que era domingo, que eu vinha sábado, domingo e ia embora. No domingo, meu pai me chamou no quarto. Olha a preocupação do pai. Com uns 5 livros, enciclopédia, mais uns livros. Não existia internet naquela época. Ou você tinha livro em casa ou ia na biblioteca, né? Ele pegou lá uns 5 livros para me mostrar o efeito. Dá até o nó na garganta. Eu imagino que meu pai não deve ter dormido, ficou pesquisando os livros que tinha em casa, me chamou com todo respeito, um jovem de 19 anos, filho, deixa eu te mostrar aqui o que a droga faz. E me mostrou o que a droga faz, a maconha e as outras que vêm depois, e que afeta os neurônios, que vai atrapalhar na sua memória, que vai atrapalhar na sua vida. Você está entrando agora na faculdade, se você começar por esse caminho, você não vai colher as coisas boas. E a gente ficou lá, acho que uns 40 minutos conversando. Resumo, nunca mais experimentei nenhuma porcaria. Nada. Por causa daquela conversa do meu pai. E hoje eu sou bem aventurado, tenho bastante memória e bastantes realizações. Então, onde eu quero chegar com isso? Que Deus fala para nós, Deus usa esse exemplo de um pai terreno, e o nosso Pai Celestial também quer nos corrigir. Quando você bobear, assistir alguma coisa que não presta na internet, o Espírito Santo vai te incomodar. Quando você pensar em trair a sua esposa ou trair o seu marido, o Espírito Santo vai te incomodar, seja no pensamento, seja num sonho, seja numa pregação, seja num louvor, seja através de uma vida. E não fique bravo com essa vida, ou não fique bravo com Deus. Deus está te corrigindo porque Ele te ama. Ele quer, sabe, que você chegue aonde? Olha aqui o verso 11. O verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção, no momento, não é legal, mas depois, agora a minha versão da Bíblia é meio difícil, né? Depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ai, que legal, não entendi nada. O que é um fruto de justiça nos exercitados por ela? Vai produzir uma colheita pacífica de uma vida correta. Sabe o que você vai colher? Você vai colher pacificamente, tranquilamente, os frutos de uma vida correta. Quais são os frutos de uma vida correta? Paz, alegria, saúde e prosperidade. Então, no correr da nossa vida, ao mesmo tempo que a gente vai amadurecendo, a própria palavra fala que ainda que o nosso corpo exterior, o nosso homem exterior vai se corrompendo, vão aparecendo as rugas, as dores nas juntas, a massa muscular vai diminuindo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, o nosso espírito se renova a cada dia. A gente vai ficando mais sábio, mais prudente, e a gente colhe os frutos de uma vida reta, pacífica. Amém? Essa é a bênção. Então, se hoje Deus te der alguma cajadada, fala, obrigado, Senhor, eu precisava ouvir. Porque quando a palavra incomoda a nós, é porque tocou no ponto. Quando não incomoda, você fala, tal pessoa devia estar aqui, né? Mas quando Deus fala com a gente, falou, obrigado, Senhor. E muitas vezes Deus usa a nossa esposa para falar conosco, maridos. Muitas vezes Deus usa o pai para falar com o filho. Mas sempre Deus usa a sua palavra para falar conosco. Aleluia? Então eu quero, para completar isso, falar sobre um princípio de honra. Muito santo, muito lindo. Se você puder ir comigo lá para Deuteronômio 5,16, é o 5º livro da Bíblia, né? Deuteronômio 5,16. O princípio de honra
que gera a colheita. Deuteronômio 5:16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia. Honra a teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aqui é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. E qual é a promessa? Qual é a promessa de Deus? Serás bem-sucedido em tudo que você fizer e terás vida longa. Então a prosperidade que vem de Deus, porque tem vários meios de conseguir prosperidade, alguns meios que são ilícitos e que não têm um bom final, não têm o fruto de uma vida correta. A prosperidade que vem de Deus, irmãos, traz o fruto de uma vida correta, pacífica, não depende só do esforço pessoal. Hoje está muito, não sei se posso dizer que está muito na moda, mas hoje em dia tem uma geração de jovens que está aprendendo a pensar no seu futuro financeiro, como na minha geração a gente não teve isso. Na minha geração a gente foi a época da inflação muito grande, sempre teve inflação no Brasil, então a gente não poupava dinheiro porque não rendia nada, a gente comprava as coisas, é melhor comprar hoje porque amanhã vai estar mais caro. Então isso foi uma coisa ruim, a minha geração não aprendeu a pensar no futuro, a gente pensava no momento. E hoje em dia os jovens estão pensando em investimentos, em rendimentos, em programar. Isso é ótimo, isso é super bom, é necessário. Graças a Deus que hoje as pessoas estão aprendendo a pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. Mas só o esforço pessoal não adianta. Jejum, oração, batalha espiritual, o que traz a bênção de Deus, ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, e serás bem-sucedido. Olha só, e ainda você vai ter vida longa. Que adianta você ser super bem-sucedido financeiramente e ter uma vida ceifada rapidamente? Ou ser bem-aventurado financeiramente e não ter paz na família, ou não ter família, ou ter família destruída. Percebe? Então a bênção que vem de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sempre falo assim, agir como se tudo dependesse de nós. E orar e orar como se tudo dependesse de Deus. Eu vou fazer um planejamento financeiro, eu vou me esforçar, eu vou me conter, eu vou ter minhas metas, mas também eu vou seguir os princípios eternos. Honra teu pai e tua mãe. Amém? É o mandamento com promessa. Honrar os pais é honrar a palavra de Deus, porque é Deus que fala isso. E Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz a Bíblia. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se eu me apoio na palavra de Deus, eu estou seguro. Eu não estou pondo a minha confiança em palavra de homens. E aí eu recebo as bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos de Deus? Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se eu estou com Cristo Jesus, se a minha vida está com Jesus Cristo, todas as minhas bênçãos que estão nas regiões celestiais estão garantidas, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas que se lá atrás, com 20 anos de idade, eu não tivesse entregue a minha vida a Jesus, porque eu entreguei a minha vida para Jesus acho que com 20 anos,
eu ouvi o conselho dos meus pais. Então, quando entreguei a vida para Jesus, eu comecei a seguir a palavra de Deus. Naquela época, já estava ouvindo os conselhos dos meus pais. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse me desviado desses caminhos, eu não seria hoje tão abençoado como eu sou. Eu posso dizer que eu sou abençoado. Muita bênção. Deus é bonzinho. Aleluia. Mas a gente faz a nossa parte. Amém? As bênçãos seguem aqueles que honram a Deus e honram a sua palavra. E essa questão de honrar os pais é tão preciosa para Deus, que a gente tem um exemplo de um profeta. Qual profeta que te vem à mente que fez maior número de milagres? Quem sabe qual foi? Que fez o dobro do seu antecessor. Eliseu, né? Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, que foi um dos maiores, né? Ninguém fez mais do que Eliseu. Só Jesus, né? Que Jesus é... E Eliseu é o único dos profetas, porque quando pensa em profeta, às vezes vem na nossa mente aquele cara biruta que come gafanhoto e mora no deserto e larga tudo. Eliseu, ele andava nos palácios, ele tinha acesso aos reis. E o Eliseu, ele honrou seus pais. Vamos dar uma olhada nessa passagem? Em 1 Reis 19, 2 versículos. 1 Reis 19, o verso 20 e 21. 1 Reis 19, 20. Eu vou ter que ler o 19, tá? Para dar o sentido, né? 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Então Eliseu estava trabalhando no campo, lavrando a terra, o profeta Elias passa por ele, e ele estava com a 12ª junta de bois, né? A 12ª junta de bois. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A capa do profeta, né? Então Elias lança a sua capa sobre Eliseu. Isso era um sinal, um ato profético de um chamamento para o ministério. Então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Olha, deixa eu beijar meu pai, minha mãe, deixa eu honrar meus pais, deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu explicar para os meus pais que eu vou sair da minha casa. E aí eu te sigo. E Elias lhe disse: vai e volta. Porque que te tenho eu feito? Aí de novo, irmãos, essa versão revista e corrigida que eu uso é uma bênção. Eu prefiro usar essa versão porque ela é mais próxima do original. Mas tem algumas passagens que ficam um pouco difíceis de entender, não é? O que é isso que Elias disse para Eliseu? Que é isso que tenho te feito? O que eu te fiz? Na sua versão está mais claro? O Elias disse: vai e volta, mas pensa no que eu fiz a você. Pensa naquilo que eu fiz, eu te lancei a capa. Amém? Então, voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu entendia os princípios de honra. Eliseu primeiro honrou seus pais, depois honrou o seu povo, os seus trabalhadores, e daí ele foi honrar Elias. E a Deus, consequentemente. Aleluia. Mas aqui é muito interessante, não é? O único profeta que a gente vê relatado que ele honrou seus pais e Deus lhe deu porção dobrada da unção de Elias. Hoje em dia, as pessoas dão muito menos valor à palavra de Deus do que à palavra dos homens. As pessoas dão valor ao que sai relatado na mídia,
mídia impressa, mídia escrita, livros, artigos, as pessoas estão dando atenção, respeitando e honrando palavras de homens e desprezando a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando Jesus, uma época, uma pregação dele, ele falou palavras mais duras, a multidão foi embora. Você imagina, as multidões seguiam Jesus para ver milagres, para receber curas, para receber até alimentos. Mas quando Jesus, lá em João capítulo 6, a única vez que Jesus falou uma palavra mais dura, a multidão foi embora. A multidão foi embora. Ah, não estou ouvindo o que eu gosto. E só ficaram os 12. E Jesus pergunta para os 12, vocês também querem ir? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, eu tenho aqui as palavras de vida eterna. Todo dia eu me alimento com essa palavra, todo dia, desde que eu me converti. Eu também tento estudar as coisas da minha profissão, eu tento me inteirar das notícias nacionais e internacionais, eu tento me inteirar de outros assuntos, mas o meu prumo é a palavra de Deus. Aleluia! Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e a nossa geração não tem nenhuma preocupação mais em agradar a Deus. Infelizmente. As pessoas têm conduzido as suas vidas desprezando regras, desrespeitando pai e mãe, quebrando princípios, as pessoas estão preocupadas em satisfazer seus próprios desejos. Não é? E às vezes até apresentam vidas fake no Instagram ou na internet para ganhar likes e talvez até ganhar dinheiro com isso. Então é um mundo de fantasia que a gente está vivendo. Eu quero trazer você de volta para o prumo. Veja aqueles heróis da fé que passaram por tantas lutas, mas viveram uma vida reta, íntegra, e receberam as bênçãos de Deus, irmãos. Hoje em dia, quando você começa a buscar só o seu prazer, marido, você acaba esquecendo até da sua esposa. Não é? Você pensa no seu prazer, na sua vida, nos seus amigos, na sua academia, na sua viagem, no seu bem-estar, no seu dinheiro, no seu... Esquece até da esposa. Esquece até dos filhos. A esposa é a mesma coisa. Mas se a gente começa a seguir os princípios de Deus, a gente honra pai e mãe, aí os seus filhos aprendem que você honra seu pai e sua mãe, os seus filhos também vão te honrar. Quando Deus fala que os filhos são herança do Senhor, bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, né? Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Então o arqueiro que tinha muitas flechas é muito mais bem-aventurado do que um arqueiro que tinha só 2 flechas, certo? E os filhos são assim. Mas claro, desde que os filhos estejam com os pais, honrem os pais. Então a gente cria o nosso filho, a gente educa o nosso filho, a gente dá tudo por ele, a gente faz o casamento, vai no casamento, aquela alegria. E já pensou se depois os filhos vão embora? Isso tem acontecido. Mas quando a gente entende o princípio de honra, a família permanece unida, ainda que na distância, mas permanece unida. E aí é bênção, e você não vai estar sozinho. Amém? E esse princípio, então, que Deus dá para nós de família humana, que até o Eliseu honrou, eu quero fechar falando do nosso Pai, que está no céu. O nosso Pai também quer estar perto dos filhos. Para de viver só para você esqueceu de Deus. Onde é que está Deus na sua vida? Por que eu estou mostrando a Bíblia? Porque aqui está Ele. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e a sua palavra foi revelada a nós. Então, quando eu me alimento todo dia da palavra de Deus, eu estou em contato com Ele todo dia. E aí a gente vai tendo intimidade, começa a ouvir a voz dEle, Ele fala com a gente, Ele ajuda a gente. Às vezes Ele corrige, por amor. Então a palavra fala,
Jesus disse, buscar em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, é uma questão de prioridade. Se você quiser ser bem-aventurado, se você quiser ter uma vida de paz, alegria, saúde e prosperidade, busca a Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? E o Salmo 37 também diz assim, agrada-te do Senhor, Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que bênção. É como às vezes eu falo, é tão simples que dá raiva. Por que eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Porque eu sou atraído por coisas, por palavras. Não, eu vou colocar meu foco na palavra de Deus e vou receber a bênção. Amém, meus irmãos? Isso tudo dentro de um conceito terreno, né, de uma vida, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mas uma vida abundante. Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Isso tudo no contexto terreno, mas tem algo mais importante do que isso, que é a vida eterna. Olha que privilégio poder passar uma vida com Cristo aqui, com lutas, mas uma vida com Cristo, com bênçãos, e ainda ter a vida eterna. Ah, é covardia, né? Por isso que eu te falo que eu sou tão bem-aventurado que com 20 anos de idade eu entreguei a vida para Jesus, passei a seguir. Jesus fala que me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Então tem uma vida de tantas bênçãos aqui na terra, mas o mais importante que eu sei, que eu tenho a vida eterna. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então não se engane mais, não fique apavorado com as notícias, não seja enganado por outros caminhos. Foca em Deus, busca o reino dos céus e a sua justiça, e Deus vai te acrescentar tudo que você precisa. Amém? Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor? Pensa nisso, tá? Cada vez mais a nossa geração está se afastando de Deus, se afastando dos princípios de Deus. Tem surgido leis em vários países frontalmente contra a palavra de Deus. Mas essa palavra continua sendo a palavra de Deus. Estão até tentando alterar a palavra de Deus, já estão alterando com a inteligência artificial e outras coisas. Mas aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus são bem-aventurados. Aleluia! Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com você. Se você está disposto a colocar um prumo na sua vida, um prumo. Oh Deus, que o seu prumo seja a palavra de Deus. Como é que eu vou poder ter confiança de conduzir a minha vida? Eu vou me basear em quê? Vou me basear em que filosofia, em que conceito, em que teoria, em que livro, em que conceito? Ou em que eu vou me basear? Que o meu prumo seja a palavra de Deus. Quem já viu um pedreiro trabalhar para levantar o muro? Sabe o que é o prumo? Todo mundo sabe, né? É tão simples, né? O prumo, aquele instrumentozinho que ele põe aquele fio assim. Para que serve aquilo? Se você levanta um muro sem colocar o prumo, sem fazer o nível, você vai fazer um muro torto, né? Ele pode até cair. Tem que ter um prumo. E qual que é o prumo para a sua vida, irmão? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A sociedade muda, as leis mudam, os conceitos mudam, a palavra de Deus é eterna. E se você se basear por essa palavra, se você honrar seu pai e sua mãe, se você honrar a Deus, você vai ter uma vida abençoada. Luta todo mundo tem, todos aqui na terra, todos, os ricos, os pobres, os altos, os baixos, os alemães, os africanos, todos têm lutas. Mas se a gente seguir a palavra de Deus, a gente tem bênção, a gente vence as lutas. Amém?